Demissão inesperada. O último dia da babá esconde um segredo surpreendente que transforma tudo. Ana olhava pela janela do apartamento, onde a vista do Rio de Janeiro sempre a encantara. Mas hoje, as cores vibrantes do Skilini pareciam desbotadas. Era seu último dia como babá do pequeno Miguel, e a notícia da demissão, dada com um sorriso frio pelos pais do menino, cortava sua alma como uma faca. Decidimos que queremos seguir um método de cuidados mais moderno. A voz do pai de Miguel ecoava em sua mente, e cada palavra ressoava como um eco vazio. Como alguém poderia ignorar os anos de afinidade, de risadas, de lágrimas e aconchegos? Para ela, Miguel não era apenas uma criança sob sua responsabilidade, ele era seu filho de coração, seu melhor amigo. Durante 8 anos, Ana o viu crescer, testemunhou suas primeiras palavras, suas conquistas e frustrações, e agora tudo estava desmoronando. Seu coração estava pesado e o turbilhão de emoções ameaçava transbordar. Enquanto organizava suas coisas, já com os olhos marejados, Ana se lembrou dos momentos alegres ao lado de Miguel, os desenhos na sala, as tardes na praia e as histórias que ela contava antes de dormir. Mas mal sabia ela que naquele dia um novo capítulo estava prestes a se abrir. Ao subir ao sótão, em busca de suas últimas lembranças, encontrou uma caixa antiga coberta de poeira. A curiosidade tomou conta dela. Ao abrir a caixa, seu coração disparou. Dentro havia cartas amareladas e fotografias desbotadas que revelavam uma parte da família de Miguel que ele desconhecia. Eram relatos da avó, uma mulher forte que resistira a adversidades em tempos de luta e discriminação. A paixão e a bravura daquela mulher em busca de justiça e raízes familiares transpareciam nas palavras escritas com tanto carinho. Ana não conseguia desviar o olhar, cada carta revelava um pouco mais do legado que Miguel não sabia que tinha. Por que estou me emocionando com isso? Pensou, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. A luta da avó de Miguel pela felicidade e pela unidade familiar era mais do que uma história, era uma lição poderosa. O amor incondicional e a determinação vibravam através daquelas letras e a consciência de que Miguel estava prestes a ser privado de saber de onde vinha fez tremer. Ana refletia. Deveria contar a Miguel sobre essa parte tão importante de sua história familiar? O que aconteceria se os pais se opusessem? Mas o desespero a acometeu. O menino precisava saber do legado de amor e resiliência que corria em suas veias. Naquele momento, enquanto a caixa repousava em suas mãos, uma perspectiva nova surgia. Talvez aquela fosse a sua chance de dar a Miguel o que mais importava, a verdade sobre suas raízes e sua história. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. De repente, o silêncio foi quebrado quando Miguel surgiu na porta, sua expressão preocupada. Ana, por que você está chorando? A sinceridade do olhar dele fez o coração de Ana disparar. O dilema aumentou e, naquele instante, ela percebeu que tinha uma escolha a fazer. Dizer a verdade seria abrir uma porta para o passado e, quem sabe, criar um futuro tão sólido quanto as histórias que a avó de Miguel deixará. O que era mais importante naquele último momento? Somente o amor poderia guiá-la nessa decisão. A pergunta pairava no ar: ela devia contar a Miguel sobre suas raízes ou preservar o que sempre foi, mesmo que isso significasse manter um silêncio que poderia prejudicá-lo. A tensão era palpável, e Ana respirou fundo, prestes a fazer a escolha que mudaria tudo. Ana olhou para Miguel, o rostinho iluminado por uma mistura de curiosidade e preocupação. A verdade pulsava forte em seu peito, uma força que parecia querer escapar a qualquer custo. Miguel, venha cá, ela pediu, com a voz tremendo um pouco. O garoto aproximou-se, ainda confuso, e se sentou ao seu lado no chão do sótão, onde a poeira dançava na luz que entrava pela janela. Miguel, eu encontrei algumas coisas que pertenciam à sua avó, começou Ana, apontando para a caixa.
As cartas e fotografias, agora testemunhas silenciosas, pareciam seduzir o menino a se aproximar. Ele olhou para Ana, e seus olhos brilharam com uma mistura de expectativa e inocência. Minha avó? Eu não conheço a minha avó, Miguel disse, o som da sua voz hesitante tocando o coração de Ana como uma melodia suave. Foi nesse momento que a decisão se fez imperativa. Não se tratava apenas da avó, tratava-se da história deles, uma continuidade que tudo ligava. Ela era uma mulher incrível. Luta, amor e força. Essas cartas contam sobre a vida dela e as dificuldades que enfrentou. E eu quero que você saiba disso, Miguel. Quero que você conheça suas raízes, Ana respondeu, a voz embargada, mas determinada. Por que meus pais nunca falaram dela? Miguel questionou, sua expressão tornando-se mais séria. Ana hesitou, lembrando-se da relação conturbada que a família tinha com o passado. Às vezes, as pessoas têm medo do que está escondido. Mas o que importa é o que fazemos com essa informação. É importante para você saber de onde vem, ela explicou, segurando o olhar de Miguel. Ana então pegou uma das cartas da caixa, a mais antiga e amarelada. Ela começou a ler em voz alta, e as palavras da avó de Miguel pareciam ganhar vida. Miguel a escutava atentamente, absorvendo cada frase como se estivesse descobrindo um novo mundo. Seu coração é feito de coragem, Miguel. Nunca se esqueça disso. As palavras ecoaram como um mantra, e o garoto pôde sentir a força da mulher que nunca conhecera, mas que de alguma forma já fazia parte dele. No entanto, em seu íntimo, uma sombra de preocupação começou a surgir. E se os pais dele descobrissem que Ana estava revelando esses segredos? O clima da casa, tingido por silêncios e desprezo, não parecia favorável para essas revelações. E se eu contar para meus pais? Miguel perguntou, hesitante. E se eles ficarem bravos? Ana sentiu um frio na barriga ao imaginar a reação deles. A culpa por ter revelado algo que estavam tentando esconder pesava, mas ela também sabia que a verdade era necessária. Então, você terá que ser forte, como sua avó. Às vezes, precisamos nos defender da escuridão para trazer luz à nossa história. Miguel assentiu, a insegurança transformando-se em um leve brilho de determinação. Esse era o momento de transformação, e mesmo diante do desconhecido, a coragem começava a brotar dentro dele. Ao terminarem de ler, Ana notou que o céu lá fora começava a escurecer, refletindo a confusão que se agigantava em seu coração. O que a família de Miguel faria se descobrisse que Ana ousou ir contra suas vontades? Seus pais precisam saber da verdade, Miguel. Mas você deve estar preparado para o que vem a seguir. Isso pode mudar tudo, Ana ponderou, percebendo que esse momento mudaria não apenas a vida de Miguel, mas a sua também. No entanto, você não está sozinho. Estou aqui, ela concluiu, pegando a mão dele. Miguel sorriu, mas a incerteza pairava entre eles como um fio delicado. O toque de mão entre eles se tornou um pacto silencioso, um símbolo da promessa de enfrentar a verdade juntos. Mas a dúvida começou a dançar em suas mentes o que de fato as informações daquela caixa causariam? A intriga da história da avó, somada à possibilidade de uma confrontação com os pais de Miguel, pairava no ar como um conto ainda não contado. Com o peso dessa nova responsabilidade, Ana olhou nos olhos de Miguel e disse, hoje, um novo capítulo começa. Mas eu não sei qual rumo ele vai tomar. A manhã seguinte amanheceu cinza e nublada, o céu pesando um pouco mais sobre os ombros de Ana e Miguel. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a se formar. Eles se encontraram novamente no sótão, onde a luz filtrada pela janela despedia um brilho suave, quase tímido. Miguel analisava a caixa que ainda jazia ali, cheia de cartas e fotos empoeiradas, e Ana, por sua vez, tentava encontrar as palavras certas para acalmá-lo. Você está pronto para isso, Miguel? Ana perguntou, a voz leve, tentando disfarçar a sensação de aperto no estômago. Ele não respondeu imediatamente, apenas encarou a caixa, como se esperasse que ela se abrisse sozinha e trouxesse as respostas que buscava. E se meus pais não aceitarem? Miguel questionou, a insegurança tomando conta outra vez de sua expressão. Ana nevou a cabeça, sentindo o peso de cada palavra que diria, sabendo que não poderia mentir.
Às vezes, a verdade machuca. Mas segurar a verdade pode ser ainda pior. É preciso coragem, meu querido. O garoto balançou a cabeça, a determinação lutando contra o medo. Eu quero saber. Minha avó, ela parece especial. E talvez, até possa entender mais sobre mim. As palavras de Miguel acertaram Ana como uma flechada direta no coração. Ela sabia que esse era um momento crucial, não apenas para eles dois, mas para a família inteira, que poderia enfim se ver vista e ouvida. A cada foto que percorriam na caixa, novas histórias se revelavam. Uma imagem em particular chamou a atenção, uma jovem mulher com um sorriso vibrante, os cabelos soltos, abraçando uma criança, talvez a mãe de Miguel. Nos olhos da mulher brilhava uma força que quase saltava da imagem. Ela tinha um sonho, Miguel. Um sonho que muitas vezes as pessoas não compreendem. A cabeça dela parece ser feita de coragem mesmo, Miguel murmurou, suas palavras dançando no ar. A admiração crescia dentro dele, mas a sombra da dúvida ainda persistia. O que eu digo para eles? Ana hesitou, as lembranças de seus próprios conflitos familiares voltando à tona. Talvez comece contando que você se sentiu próximo dela, que a história dela agora faz parte de quem você é. E que aprender sobre isso é importante para você. Ele assentiu lentamente, mas o semblante se tornava sério. E se eles não gostarem do que eu falar? Você não pode prever como eles vão reagir. O que importa é a sua verdade. Só ela importa agora, Ana respondeu com firmeza. O silêncio se instalou entre eles, como um suspiro pesado, enquanto Miguel refletia. O garoto parecia estar em pleno conflito. Depois de longos momentos, ele finalmente respirou fundo, tomando coragem. Eu vou tentar. Vou contar. Mas e você? O que vai acontecer com você se der tudo errado? A pergunta pegou Ana de surpresa. O que aconteceria com ela? O que poderia o futuro reservar? Meu lugar aqui é ser seu apoio, Miguel. Estarei sempre ao seu lado. Ele sorriu, um sorriso ainda tímido, mas mais firme, cheio de esperança. O pacto silencioso que haviam feito na noite anterior se tornava mais forte a cada instante. Mas, à medida que a decisão se aproximava, uma gota de ansiedade se formou no coração de Ana. O que ela não sabia era que as consequências desse momento transcendiam suas expectativas. Enquanto os dois se preparavam para encarar seus desafios, uma voz familiar ecoou do fundo da casa. Era a mãe de Miguel, vindo em sua direção. O coração de Ana acelerou. Eles não tinham mais tempo. É hora, Miguel. Pronto para enfrentar seus medos? Miguel acenou, a determinação pulsando em seu olhar. Ana sentiu um frio na barriga. O próximo passo estava apenas começando, e o desdobramento que poderia ocorrer em questão de minutos era imprevisível. A porta do sótão se abriu, revelando a luz da manhã, e o ar parecia denso e carregado de oportunidades e riscos. Vamos, Miguel disse, e Ana segurou a mão dele, sentindo seu próprio coração acelerado. O que viria a seguir seria um teste de coragem. E, no fundo, a pergunta pairava no ar: seriam eles capazes de enfrentar a verdade e de transformar a dor do passado em força no presente? A descida das escadas parecia interminável. Cada passo que Miguel dava carregava consigo um universo de emoções: medo, ansiedade e uma pequena chama de esperança. Ana o acompanhava de perto, tentando infundir força com o seu olhar, mas sentia a energia do momento apertando sua própria garganta. O corredor se estendia à frente, revestido de sombras, como se o passado estivesse se manifestando à sua frente. O que você vai fazer? A mãe de Miguel, Carla, perguntou enquanto entrava na sala, curiosa. A expressão dela era uma mistura de preocupação e expectativa. Só quero conversar, mãe, Miguel respondeu, a voz hesitante, mas firme. Ele respirou fundo, tentando encontrar o tom certo, mas sentia que as palavras se perdiam em um labirinto. Ana apertou a mão dele, um gesto pequeno, mas poderoso. O que você quer dizer? Carla insistiu, observando seu filho com um olhar atento. Havia amor, sim, mas também uma defesa que Miguel conhecia bem. Ele sabia que aquele momento não seria fácil. Miguel olhou para Ana, receoso.
É sobre a vovó, começou, mas as palavras se emaranhavam na língua. Carla escutou, mas seu rosto tornava-se cada vez mais tenso. Miguel, sua avó não está aqui. Não precisamos falar sobre ela, tentou a mãe, em um tom que soava mais como uma ordem do que um convite. Mas eu quero. Eu preciso entender. Miguel desabafou, sua voz se elevando, carregada de um desespero genuíno. Nesse momento, Ana sentiu a urgência do desabafo dele ecoar também em seu próprio peito. Filho, você não sabe o que está dizendo. Às vezes, é melhor deixar o passado onde ele está, Carla falou, a preocupação se transformando em resistência. A tensão no ar flutuava entre os três. Ana, observando a cena, lembrou-se das palavras que tinha falado anteriormente para Miguel. Ser honesto podia ser doloroso, mas mentir era insuportável. Mãe, eu encontrei algumas cartas dela. Algumas fotos. Eu quero saber da história dela, da nossa história, Miguel continuou, quase suplicante. Sua determinação era palpável. Carla desviou o olhar. Sua expressão mostrava que, naquele momento, estava dividida entre o amor incondicional pelo filho e o peso de um passado que preferia esquecer. Ana percebeu que a batalha não seria apenas entre Miguel e a mãe, mas uma luta interna dentro dela também. Por que você não me contou isso antes? Carla finalmente perguntou, a ferida do silêncio aberto parecendo dolorido. Miguel encarou a mãe, os olhos cheios de lágrimas contidas. Porque eu não sabia como. Eu só quero entender. A sinceridade de Miguel atingiu Ana como uma flechada. A sala se tornou um campo de batalha silencioso, onde palavras não eram suficientes, mas os olhares diziam tudo. Carla respirou fundo, visivelmente lutando com suas emoções. Miguel, algumas coisas são complicadas. Sua avó, ela foi uma mulher forte, mas sua história é cheia de dor e eu não quero que você sofra com isso, ela finalmente admitiu, a vulnerabilidade transparecendo. Ana, interessada na conversa, não pôde evitar se intrometer. Precisamos enfrentar tudo, Carla. Ignorar a verdade não vai apagar a dor. Às vezes, as respostas vêm de onde menos se espera. A tensão entre mãe e filho pairava densa, como uma tempestade prestes a despencar. Miguel olhou para Ana, buscando apoio. E se eu precisar contar isso de novo? Não apenas para a senhora, mas para todos nós? A resposta de Carla se desenhava no ar pesado. Ana sentia que o peso daquele momento poderia moldar as próximas horas delas. Miguel estava prestes a cruzar um limite que poderia mudar tudo. Carla, percebendo a gravidade da situação, fechou os olhos por um momento, como se buscasse a força necessária para enfrentar aquilo. Você está pronto para o que vou te contar? Nesse instante, o silêncio foi engolido pela expectativa. O que viria a seguir mudaria tudo. A sala parecia ter congelado, o ar denso vibrava com a tensão das palavras que ainda não haviam sido ditas. Carla abriu os olhos lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço colossal. O olhar dela se fixou em Miguel, que aguardava com ansiedade, a expressão de Ana refletindo a mesma expectativa. Você sabe que sua avó tinha um passado complicado, certo? Não era só uma mulher forte, havia segredos que a cercavam. Carla começou, sua voz trêmula, mas firme. As palavras saíam com dificuldade, como se cada uma carregasse o peso de anos de silêncios. Miguel apertou a mão de Ana, sentindo um misto de esperança e temor. O passado que ele desejava entender parecia prestes a ser revelado em toda a sua complexidade. Ela fugiu de outra vida, Miguel. E parte do que eu fui, do que nossa família se tornou, é consequência das escolhas dela. Escolhas que eu não concordei e que a fizeram se afastar de você, de mim, de todos nós, Carla continuou, a voz embargada. A dor estava clara em seu rosto, e Miguel percebeu que a história que ela se preparava para contar não seria apenas um relato, mas um desnudamento de feridas antigas. Mãe, eu só quero entender. Não me importa o que aconteceu no passado, só quero saber como isso nos afeta agora, Miguel disse, sua voz agora mais firme, como se uma nova força estivesse nascendo dentro dele. O garoto não sabia que esse era o primeiro passo para a realidade que estava prestes a confrontá-lo. A tensão era palpável.
Ana segurava a mão de Miguel com tanto carinho que sua apreensão parecia diminuir gradativamente. Carla continuou, agora com um olhar mais aberto, como se finalmente estivesse pronta para se despir da sua armadura emocional. Quando sua avó ainda era jovem, ela sofreu muito. Eu sempre pensei que proteger você da dor fosse a melhor forma de honrar a memória dela. Mas, ao invés disso, eu acabei escondendo quem ela realmente era, Carla falou, o olhar perdido em lembranças. Ela não era somente sua avó, Miguel. Era uma mulher que teve seus próprios sonhos, frustrações e amores, até mesmo segredos que a fizeram partir. Miguel ouviu atentamente, o coração disparando ao perceber que a história que ele tanto procurava estava prestes a ser desvendada. E quais são esses segredos, mãe? O que você me escondeu todos esses anos? A voz de Carla ficou baixa, quase um sussurro. Ela teve um amor que nunca pôde viver plenamente. Uma escolha que a levou a mudar de vida, a deixar tudo para trás. E essa escolha ainda ecoa em nós. Você deve estar pronto para ouvir o que virá a seguir. Miguel ficou sem palavras, o terrível peso do desconhecido agora se deslizava por sua mente. Ele olhou para Ana, que o encorajava a se manter firme. Orgulhoso do que já havia conquistado, Miguel respirou fundo e afirmou, Mãe, eu proverei por nós. Se for a verdade, bom ou ruim, estou pronto. Vamos enfrentar isso juntos. Os olhos de Carla brilharam com lágrimas contidas, mas um pequeno sorriso apareceu. Então ouça bem, porque o que vou te contar agora é um capítulo que nunca foi encerrado. Uma batida distinta na porta interrompeu o momento. Os três se entreolharam, o desafio da revelação pairando no ar. Quem estaria à porta? Poderiam ser notícias que alterariam ainda mais o já frágil estado de tudo? A expectativa se misturava com o receio de que mudanças imprevistas estivessem a caminho. A revelação sobre a avó poderia mudar tudo, mas o que essa nova pessoa anunciaria? A verdadeira história ainda estava longe de terminar. O som da batida na porta cortou o silêncio como um chicote. Miguel e Ana se entreolharam, a tensão na sala disparou, preenchendo o espaço com uma nova camada de ansiedade. Carla hesitou, como se medir as consequências de abrir a porta significasse lidar com algo além de seus temores. Quem está aí? Carla chamou, sua voz misturada a expectativa e medo. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura familiar. Era Beatriz, a antiga babá da família. A mulher, agora mais velha e com o rosto marcado pelo tempo, entrou na sala com um ar de urgência. Seus olhos estavam arregalados, e Miguel mal pôde acreditar no que via. Desculpe interromper, ela disse, respirando fundo. Mas preciso conversar com você, Carla. E com você, Miguel. Os dois se sentiram sobrecarregados. Miguel mal conhecia Beatriz, mas a presença dela o fazia sentir que aquela conversa poderia ser um divisor de águas. Carla, por sua vez, pareceu ganhar vida, mas ao mesmo tempo começou a se fechar um pouco, como se uma nova camada de segredos estivesse prestes a ser exposta. Beatriz, agora não é o momento, Carla começou, mas Beatriz a interrompeu com um gesto de mão. Não posso deixar passar isso. O que vou dizer pode mudar tudo o que você pensa que sabe, ela afirmou, a determinação no olhar fazendo com que Miguel se sentisse compelido a ouvir. Ana observava em silêncio, segurando a mão de Miguel. O frio na espinha dele se intensificou. Já era suficiente descobrir sobre os segredos da avó. Agora, Beatriz, com sua presença inesperada, parecia prometer notícias que poderiam ainda piorar a situação. Por favor, um momento, Beatriz insistiu. Eu estive guardando esta informação por muito tempo, após ver a sua busca pela verdade, Miguel, ficou claro que era hora de revelar. Carla fechou os olhos, parecendo emocionalmente exausta. O que você sabe, Beatriz? Fale. As coisas nem sempre são o que parecem. Sua avó, Miguel, não foi embora apenas por causa da dor. Havia algo mais, começou Beatriz, suas palavras pesando no ar. Então, quem ela realmente era? Miguel questionou, com a voz firme apesar do tremor dentro dele. Ela tinha um sonho inabalável, algo que a levou a tomar decisões que a família nunca soube.
E não era apenas um amor que ficou para trás. Havia um segredo sobre você, Miguel, algo que sua avó prometeu guardar a 7 chaves. O que você quer dizer? Miguel perguntou, seu coração agora batendo em velocidade insana. Ela estava presa em um dilema, Miguel. A verdade pode libertar ou destruir e muitos anos se passaram, mas essa verdade ainda pulsa forte. O que vou te contar pode mudar a forma como você vê sua vida inteira. Os olhos de Carla brilharam, uma mistura de medo e esperança refletia em seu rosto. Era como se, de repente, todas as dores e segredos finalmente estivessem à beira de serem revelados. A sala estava prestes a se transformar em um campo de batalha emocional, onde verdades ocultas se chocariam com as expectativas. Estou pronto, Miguel afirmou, sua voz ressoando com convicção. Beatriz respirou fundo, como se estivesse prestes a iniciar uma viagem que ninguém ali estava verdadeiramente preparado para seguir. Então ouça com atenção, porque a história que vou contar não é apenas sobre sua avó, é sobre você, e sobre o que está por vir. São revelações que vão te conectar a algo muito mais profundo do que imagina, algo que pode mudar tudo para sempre. O ar estava carregado de expectativa. Miguel sentiu um turbilhão de emoções enquanto se preparava para a verdade que se aproximava, mas uma pergunta ecoava em sua mente: será que ele estava mesmo pronto para o que estava por vir? O peso das palavras de Beatriz pairou na sala, envolvendo todos em um silêncio ensurdecedor. Miguel sentia seu coração disparar, quase vibrando em protesto contra a tensão que o cercava. Carla, com os olhos fixos na antiga babá, parecia uma folha ao vento, prestes a ser levada por uma tempestade. Beatriz, por favor, disse ela, a voz quase um sussurro. O que está escondido? O que você sabe sobre mim, sobre minha família? A expressão atrás do frio olhar de Beatriz foi mudando lentamente. Era como se todas as memórias conflitantes fossem empurradas para fora, dispostas a serem colocadas em ordem. Eu trabalhei para sua avó por muitos anos, Carla. E conheci segredos que ela nunca deixou escapar a ninguém. Ela fez escolhas que afetaram não só a vida dela, mas a sua e a de Miguel também. Segredos? Miguel repetiu, a palavra saindo como um sussurro carregado de incredulidade. Ele era um estranho, uma peça fora do lugar nessa dinâmica. Mas o que, exatamente, poderia ligar a história dele à da avó? Ela estava envolvida em uma luta interna, entre o que queria e o que era esperado dela, Beatriz explicou, a força em seu tom se manifestando em um fio de emoção. Vou começar pelo conceito de amor que ela tinha. Não era apenas um amor romântico, mas um amor por sua família, sua identidade. Quando ela decidiu atravessar limites foi quando tudo começou a entrar em colapso. Miguel franziu a testa. Ela se foi quando eu era apenas uma criança. O que aconteceu? Onde ela estava realmente? Ela abandonou tudo, até mesmo a esperança de um futuro, para proteger o que amava. A sua avó fez um sacrifício, Miguel. Algo que ela achava que era o melhor para você e para todos ao seu redor. Beatriz fez uma pausa, observando as reações no rosto de cada um deles, seu olhar se deteve em Carla. Você nunca escutou sobre a história que ela viveu antes de chegar aqui. A história que a transformou. As mãos de Carla apertaram-se em punhos, contidas numa batalha interna. O calor e o peso da conversa começavam a trazer lágrimas aos seus olhos. Eu só queria entender quem ela era, quem somos, na verdade. Sinto que estou perdida. Você não está sozinha, meu bem, Beatriz murmurou, e um lampejo de carinho resplandecia em seus olhos. Mas você precisa entender que seu passado pode ingressar em seu futuro. Sempre terá o poder de moldar quem você se torna. Miguel ficou em silêncio, absorvendo cada palavra, cada fragmento de um passado que nunca soubera que existia. Uma nova realidade se desenhava diante dele, e um questionamento vital pulsava em sua mente. Qual era o segredo que poderia lhe ser revelado? Que tipo de legado sua avó deixará para ele, não apenas como parte de uma história familiar, mas como parte de quem ele realmente era? Beatriz respirou fundo novamente, num ânimo renovado. Havia uma razão pela qual sua avó fez o que fez, e o que vou revelar a vocês agora pode abrir os olhos de todos para um novo entendimento sobre o que significa família. O suspense estava no ar,
e Miguel mal conseguia controlar a ansiedade, sentindo-se como um passageiro em uma viagem que ainda não sabia para onde ia. A revelação que se aproximava poderia ser a chave para um futuro transformado ou para uma dolorosa verdade a ser enfrentada. Então, por favor, Miguel pediu, sua voz tremendo de expectativa. O que é essa verdade? E no silêncio que se seguiu, uma nova onda de emoções se formou, deixando todos em um limbo de esperança e desespero. O que poderia ser tão impactante para abalar os laços familiares? As respostas estavam prestes a chegar, mas enquanto a sala se tornava um espaço de revelação, o destino de todos começou a se entrelaçar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Beatriz respirou fundo, e a tensão na sala cresceu ainda mais. Seus olhos pareciam escanear o espaço, como se estivesse pesando o valor de cada palavra que estava prestes a soltar. A verdade que eu vou compartilhar agora é dolorosa. Não é algo que se diz facilmente, mas é essencial que vocês saibam. Carla, com as mãos pressionadas contra a mesa, pareceu se fechar em um instante, sua vulnerabilidade exposta ao mundo. Miguel notou como a luz da sala dançava em seu rosto, revelando a fragilidade que ela tentava esconder. Por favor, Beatriz, ela implorou, a voz quase falhando. A urgência na sua súplica fez com que o coração de Miguel acelere, sua mente agora completamente focada nas palavras que estavam por vir. Quando sua avó decidiu deixar tudo para trás, não foi apenas por amor, Beatriz começou, sua voz mais suave, como se estivesse contando uma história delicada. Havia outras razões, mais sombrias. O pai de vocês, Miguel, estava envolvido em algo que ela nunca poderia aceitar. Miguel sentiu como se o chão sob seus pés se dissolvesse. Meu pai? O que ele fez? A cada palavra, uma nova camada de dor e confusão se acumulava dentro dele. A babá fechou os olhos por um instante, como se quisesse invocar lembranças de um passado distante. Ele estava ligado a uma rede que não queria que ela soubesse. E quando ela descobriu, foi como um soco no estômago. Sua avó teve que escolher entre o amor da família e a verdade que poderia destruí-los. Você quer dizer que ele estava envolvido com coisas ruins? Carla perguntou, a voz trêmula, tentando processar a informação. Como se ele fosse um criminoso. O terror em seus olhos cresceu, refletindo a angústia de ter uma herança marcada pelo medo. Sim, Beatriz confirmou, a tristeza preenchendo seu olhar. E o sacrifício que sua avó fez foi não apenas por você, Carla, mas por todos os que amava. Ela acreditava que o segredo a protegeria, que se mantivesse tudo em silêncio, a família permaneceria unida, mas era uma ilusão. As palavras de Beatriz pareciam ressoar na cabeça de Miguel. Ele sempre tinha visto sua avó como uma figura forte, mas agora a imagem se tornava mais complexa. O peso das decisões dela era esmagador. Como alguém poderia viver com um fardo tão grande? Carla, com lágrimas escorrendo pelo rosto, balançou a cabeça. Mas e meu pai? O que aconteceu com ele? A desesperança na voz dela transbordou, e Miguel sentiu um impulso de abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que o que estavam vivendo era um turbilhão de desespero. Ele desapareceu logo após o escândalo ser revelado, disse Beatriz, a tristeza quase palpável em sua voz. Sua avó acreditava que ele estivesse em perigo, mas nunca soube ao certo. Ela se tornou uma mulher solitária, lutando para proteger vocês de uma verdade que poderia ter mudado tudo. Miguel olhou para Carla. Eles estavam agora sob a sombra de um legado que ele nunca imaginara, e, ao mesmo tempo, podia sentir a força invisível que a conectava com sua avó. Que tipo de vínculo eles compartilhavam com aquele homem que nem conheceram? Eu preciso saber mais, Carla disse, sua voz quebrando, mas havia uma determinação se formando em seu olhar. Não posso continuar assim. Calma, Beatriz a interrompeu suavemente. Nós precisamos entender que descobrir o passado pode abrir feridas profundas, mas também pode trazer liberação. O que você faz a partir de agora pode mudar tudo. A atmosfera na sala tornou-se eletricamente pesada, e Miguel não sabia se estava pronto para o que vinha a seguir. A cada momento, ficava mais claro que o que estava prestes a ser revelado poderia ser a chave para a libertação deles. Mas e o que devemos fazer agora? Miguel questionou, a urgência em sua voz também lembrando a todos que o tempo estava passando.
O que mais não havia sido revelado? Beatriz olhou para eles com um semblante preocupado. Precisamos encontrar isso juntos. A resposta está mais próxima do que imaginamos, e o caminho à frente pode ser mais perigoso do que qualquer um de nós poderia prever. Carla e Miguel trocaram olhares, um misto de esperança e receio. Em meio àquele clima de inquietação, a sensação de que o destino estava prestes a se revelar pairava no ar. Eles estavam prestes a descobrir não apenas a verdade sobre a avó, mas também um legado que poderia definir quem eram. E, acima de tudo, a pergunta ressoava em suas mentes: até onde estariam dispostos a ir para enfrentar o passado? Miguel sentia um nó se formar no estômago. Ele e Carla estavam diante de uma encruzilhada, e cada segundo que passava parecia um chamado para a ação. A voz de Beatriz trouxe-o de volta à realidade. Precisamos começar pela cidade. Lá, poderemos encontrar pistas sobre o que aconteceu com seu pai e por que sua avó fez o que fez. Como vamos fazer isso? Carla perguntou, com uma mistura de esperança e receio na voz. A ideia de sair em busca de verdades ocultas a inquietava, mas ela sentia que não tinha escolha. Precisava saber. Eu tenho alguns contatos, Beatriz respondeu, abrindo um pequeno sorriso. Pessoas que podem ajudar. Não vai ser fácil, mas a primeira coisa que precisamos fazer é visitar o antigo endereço da sua avó. Talvez encontremos algo por lá. A menção do antigo lar de sua avó trouxe à tona memórias felizes na mente de Miguel. Lembranças de festas de aniversário, tardes de histórias e a sensação acolhedora de um lar. Mas agora, tudo eram sombras e segredos. Ele olhou para Carla. Você está pronta para isso? Ela respirou fundo e fez o que parecia ser a decisão mais importante de sua vida. Estou. A determinação em seu olhar gerou uma centelha de coragem em Miguel. A verdade que buscavam parecia estar escondida debaixo de camadas de dor, mas a presença de Beatriz ao lado deles dava uma nova esperança. Como uma âncora em meio à tempestade. Eles partiram logo em seguida, cada um lutando com suas próprias emoções. No caminho, Beatriz compartilhou detalhes sobre a cidade. Seu pai tinha muitos amigos, digamos, duvidosos. Mas havia também aqueles que, mesmo assim, eram leais a ele. Alguns podem lembrar. A cidade não esquece facilmente. Miguel olhou pela janela do carro e viu as ruas que conhecia bem, mas que agora pareciam diferentes. As casas, os prédios e até as árvores pareciam olhar de maneira diferente, como se guardassem segredos que ele ainda não havia descoberto. Ao chegarem ao antigo endereço da avó, um frio percorreu sua espinha. A casa parecia perdida no tempo, com janelas embaçadas e um pomar que ainda tinha vestígios do que um dia foi bonito. O silêncio era quase palpável. Vamos entrar, Beatriz disse, e a ansiedade começou a tomar conta de Miguel novamente. Ele preparou-se para o que podia vir a seguir, mas, por dentro, a esperança pulsava forte. Ao cruzarem um umbral, o cheiro de mofo e poeira os recebeu. O lugar estava repleto de lembranças, ele podia quase escutar as risadas de sua infância ecoando nas paredes. Beatriz começou a examinar os armários e as prateleiras. Aqui pode ter algo, ela murmurou, abrindo uma caixa esquecida em cima de um estante. Miguel e Carla se aproximaram, a curiosidade e o medo misturados em seus olhares. Dentro da caixa, uma pilha de fotos antigas e objetos pessoais estavam cuidadosamente guardados. Uma foto de um homem com um sorriso charmoso, que Miguel logo reconheceu como seu pai. Carla pegou a imagem com dedos trêmulos. Isso é ele? Sim, Beatriz confirmou, a voz embargada. Mas a mais Miguel olhou para Beatriz, pressentindo que ela estava prestes a dizer algo que mudaria tudo novamente. As palavras que estavam prestes a sair de sua boca poderiam abrir novas feridas ou oferecer o caminho para um fechamento que buscavam há tanto tempo. A tensão cresceu e, quando Beatriz finalmente falou, seus olhos estavam cheios de mistério. O que vou te mostrar pode mudar tudo sobre quem você pensava que eram. E naquele momento, Miguel percebeu que a verdade não era apenas uma resposta. Era uma encruzilhada que definiria suas vidas para sempre. A qualquer minuto, um segredo sepultado poderia emergir e, com ele, uma nova realidade.
O que mais ainda estava escondido na história de sua família? Beatriz respirou fundo e começou a remover alguns objetos da caixa, um a um, com cuidado. Cada item parecia conter uma história própria, e, à medida que se empilhavam sobre a mesa empoeirada, Miguel sentia o peso de cada lembrança nascendo à sua frente. Entre cartas e pequenos brinquedos, algo prateado chamou sua atenção. Um medalhão. Isso é o que eu estava procurando, Beatriz disse com um brilho nos olhos. Esse medalhão pertenceu à sua avó e é mais do que um simples ornamento. Miguel pegou o medalhão nas mãos, admirando a delicadeza do design. Como assim? Perguntou, o coração apertando de expectativa. A história que ele carrega é profunda. Sua avó usou esse medalhão para se lembrar do que realmente importava. Ele representa um laço emocional, uma promessa de que a família sempre volta a se encontrar, mesmo quando os segredos a mantêm longe. E dentro dele, está a chave para o seu passado, Beatriz explicou, a emoção em sua voz crescente. Como assim, a chave? Carla perguntou, aproximando-se para examinar melhor o medalhão. Abre, Beatriz respondeu, apontando com o olhar. Você verá. Com as mãos trêmulas, Miguel se concentrou em abrir o medalhão. Ele finalmente conseguiu e, ao fazer isso, encontrou uma pequena fotografia dobrada, amarelada pelo tempo. Miguel desdobrou a imagem e um suspiro escapou de seus lábios. Era uma foto de sua avó, segurando um bebê que parecia ser ele. Em seu rosto estava um sorriso radiante, ao mesmo tempo, um semblante de quem carregava um peso invisível. Ela estava tão feliz, Miguel murmurou, a voz baixa, quase sem acreditar. Sim, Beatriz confirmou, um sorriso nos lábios, mas os olhos cheios de um pesar profundo. A felicidade dela, Miguel, foi misturada com inseguranças que a acompanhavam. E agora você precisa entender que o que acontecerá a partir daqui envolve não só ela, mas também você e o que você deseja para o futuro. O passado pode moldar, mas não precisa definir. Miguel olhou para sua mãe com intensidade. Mãe, eu quero saber tudo. Quero entender as escolhas dela e as minhas opções agora, ele disse, sua voz firme. Carla respirou fundo, sentindo a determinante coragem de Miguel em busca pela verdade. Sim, precisamos enfrentar isso juntos, ela respondeu, o olhar dela agora decidido. Beatriz então sugeriu, talvez seja a hora de visitar alguns dos conhecidos que podemos contatar. Há pessoas que ainda lembram da sua avó e do seu pai. Podemos descobrir mais sobre os sacrifícios, as escolhas deles e como tudo isso se entrelaça com a vida de vocês. Miguel e Carla sentiram em uníssono. O passado precisava ser desvendado, e talvez aquela fosse a única maneira de encontrar o caminho à frente. A jornada de volta pela cidade estava recheada de tensão, mas também uma nova esperança pulsava no ar. A cada passo, Miguel sentia um novo entendimento se formando enquanto desvendava o legado de sofrimento e força de sua família, um desejo de conexão e resiliência tomava conta dele. Ao chegarem ao endereço de um dos amigos do pai, nervosismo e ansiedade mingavam, mas eles estavam determinados em descobrir a verdade. O homem, um idoso com um olhar gentil, os recebeu com um sorriso nostálgico e com um ar pesado de lembranças. Eu conheci seu pai bem, sabia? Ele tinha um bom coração, mas as más escolhas o acompanharam. O homem começou, seu olhar se distanciando por momentos. A pessoa que ele era não se apagou. Havia um amor forte por trás de tudo isso. Você precisa saber disso, Miguel. Miguel, sentindo o impacto nas palavras do homem, perguntou, o que aconteceu? Por que ele se afastou? Com um profundo respiro, o homem começou a contar a história não apenas de um pai perdido, mas de um homem que lutou com os próprios demônios e que fez escolhas que o afastaram de sua família. Durante as horas seguintes, enquanto as histórias e memórias fluíam, Miguel e Carla se viram não apenas como ouvinte, mas como ex da história. Um mosaico de dor, luta e amor se formava diante deles. Lembre-se, o amor e a dor estão muitas vezes entrelaçados. Você pode resgatar o que é bom do passado, mas também precisa enfrentar a dor, o homem concluiu, seu olhar firme transmitindo segurança. Miguel olhou para sua mãe. A determinação brilhava em seus olhos agora, um novo conhecimento adquirindo forma.
Não podemos deixar que o passado nos defina, mãe. Temos a chance de construir o futuro que queremos, mesmo que seja diferente do que conhecemos, ele disse, seu coração pulsando forte com a verdade do que estava aprendendo. Carla sorriu, admirando a força crescente no filho. Sim, Miguel. Estamos juntos nessa. Vamos transformar tudo isso em algo que honre a nossa história e o que a sua avó representava, declarou. Com um senso renovado de propósito, Miguel e Carla, acompanhados por Beatriz, seguiram em frente. O caminho reduziria não apenas suas próprias vozes, mas as de toda a família, criando um eco através do tempo. A verdade que antes parecia pesada agora se tornava um fio condutor, levando-os a um futuro onde amor e aceitação caminham juntos. A história havia sido reescrita. Era hora de deixar o passado para trás e abraçar a luz que surgia diante deles. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.